Fala aí galera, hoje a gente vai falar sobre masterização. Eu na verdade vou mostrar aqui para vocês um pouco do meu processo de masterização, especificamente de uma música. O processo de masterização varia muito mesmo. Então eu vou mostrar o que eu fiz aqui nessa música, que é uma música do Valdo Toledo, que eu produzi há um tempinho atrás. Então vamos lá, pra DAW aqui. Primeira coisa que eu faço é colocar os analisadores de espectro. Aqui eu tenho então um analisador de espectro, um analisador de pan e um analisador de loudness, para saber se o volume que eu estou colocando está chegando no que é necessário para a entrega do produto. Beleza. Esse analisador de espectro que eu deixo sempre aqui. Vai ver que é uma música que ela começa só violão e voz, e aí ela entra os instrumentos para ela começar a acontecer com uma dinâmica um pouco maior. E para isso a gente precisa manter, né? Para masterizar uma música dessa, a gente precisa manter essa dinâmica. Então eu comecei aqui usando um simulador de fita. Esse simulador de fita, ele traz um pouco uma distorçãozinha. Você pode ver que eu usei aqui menos do que zero, né, no nível de entrada, que eu não queria distorcer tanto, mas eu queria trazer um pouco da textura dele. Então eu coloquei ó, tá 100, vou colocar. Vou tirar. Coloquei. Ele dá uma maciadinha, traz um pouquinho de ruído, uns harmônicos, é bem legal. Depois disso eu coloquei aqui um equalizador elíptico. Eu consigo equalizar e tratar a seção mono, que é o centro da mixagem, separado do que são as laterais. Então tudo que está no meio eu usei esse equalizador, e o que está nas laterais eu usei esse outro equalizador. Tirei um pouco do 500 Hz no meio, porque estava um pouco sobrecarregado. Tirei um pouco dos graves e aumentei os agudos para trazer uma definição. Dei uma controladinha aqui nessa faixa de 5K, 6K. E aí nas laterais eu trouxe os agudos para trazer mais abertura, um 3D um pouco melhor para a música. Então vou ativar ele aqui. Ativado, desativado. Dá pra ver bem no refrão. Vou colocar aqui. Ó, vamos lá. Coloca, ó, tá aberto. Eu tiro, fecho. E transformei os graves em mono. Aqui tudo abaixo de 193, 183. Foi o caso dessa música esse, porque o que acontece? Cada música vai exigir uma abordagem diferente. Nesse caso, o grave ficou em mono nessa faixa de frequência. Eu poderia transformar o grave na faixa de 100 Hz, e aí depende muito de cada música mesmo. E eu aumentei bastante aqui a abertura estéreo. Nesse caso aqui eu até passei um pouco da conta, mas eu não aconselho que vocês façam essa abertura em casa. Foi esse caso específico dessa música que precisou disso. E eu cortei aqui acima de 50 Hz abaixo de 50 Hz nada funciona no estéreo. Depois disso eu coloquei um C4. O que acontece? Ó, tá ligado o C4. O C4 eu usei ele para controlar essas espirradinhas dos agudos, ó, observa. O agudo espirrandinho. E eu controlei bem esses agudos espirrando com o C4. E o grave também, o subgrave que estava muito embolado, eu dei uma seguradinha nele aqui. Depois disso, eu fui lá e trouxe acima de 20K para recuperar um pouco desses agudos, desse ar, né? Essa coisa, eu trouxe um pouco desse ar aqui, diminuí mais um pouco do 500 Hz, que eu tava sentindo que estava sobrecarregado. Vou voltar aqui, ó.
se eu desligar aqui, a voz fica bem pra frente. Quando eu ligo, ela entra um pouco mais dentro da base, justamente por conta desse 500 Hz aqui que eu coloquei, eu tirei um pouco. E fui lá e dei um pelinho em 40 Hz, 42 Hz, para trazer um pouco mais do peso no sub. Depois eu coloquei aqui esse equalizador, porque eu vou desligar ele aqui. Então, se você ouvir aqui, nesse equalizador, um violão do lado direito tá sobressaindo um pouquinho o agudo, né? Então eu vou tirar ele aqui. Aí, colocando esse equalizador, eu controlo essa espirradinha desse violão que tá do lado direito, que tá sobressaindo em relação ao resto dos instrumentos. Beleza. Aí eu venho aqui no TDR Nova, que é um outro equalizador, que eu também estou controlando esses agudos, mas isso aqui já é no geral. Por que eu fiz isso? Depois, quando eu vou comprimir, eu percebi que o agudo ainda estava passando um pouquinho da conta, principalmente os pratos. Quer ver? Eu vou colocar o compressor primeiro, para vocês. Tá vendo o prato passando um pouco da cota? Então, quando eu coloco, eu ponho o prato no lugar. Então, esse equalizadorzinho aqui tá servindo para isso, para colocar esses pratos no lugar deles. E aí eu tenho compressão aqui, né? Que essa compressão com o release rápido e o ataque lento, ela traz essa pulsação da música. Então eu vou ligar ele aqui, vai aumentar um pouco o volume, porque é nessa fase que eu dou um ganho. Nessa masterização deu um ganho nessa fase. E aí, essa configuração mantém a pulsação. Muito importante para essa música foi eu manter aqui a curva do compressor em soft knee. Se eu colocar no hard knee, ela dá uma achatada, dá pra ouvir, ó. Então, eu coloquei em soft knee, porque aí o compressor trabalha com bastante sutileza e mantém essa maciez com a pulsação que eu preciso para essa música. Não é um funk, é uma música que precisa de ser muito pulsante, mas é uma música que ela precisa que a pulsação se mantenha. E aí depois o limiter, que aí nesse caso aqui eu trouxe o threshold só até 4.9 para manter ela com um THD mais baixo, mas ainda assim trazer um pouquinho da distorção do limiter. O release ultra rápido, 0.77 milissegundos, que é para não conseguir ouvir o limiter atuando, só pra gente sacar mesmo, para não gerar o mínimo de distorção possível. Então beleza. Então aqui, ó, por exemplo, se eu mudar essa configuração do limiter, ó, vou colocar aqui o limiter aqui, mas já veio bastante distorção aqui já, né? A mesma coisa pode acontecer se eu mudar aqui, ó. Tá vendo como, principalmente nos médios, né? Então eu deixei bem rápido. Deixei bem rápido para que eu mantenha esse timbre para essa música, né? E aí se a gente for perceber aqui no medidor de lufs, é uma master que tá bem baixa. Você vê, ó, chega a menos 12, menos 11.
uma master baixa, porque eu quis manter essa capacidade da música de ir pra baixo, pra cima, e essa pulsação natural dela, né? Principalmente nesse momento, ó. Eu não quis que a compressão fizesse com que a música perdesse essa pulsação toda, beleza? Então, essa foi a música do Valdo Toledo, que eu masterizei há um tempo atrás. Se você quiser saber mais sobre esses processos de produção aqui do estúdio, pode me seguir, pode dar uma curtida aqui na página, no vídeo, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.